ter vocês aqui quarta-feira, aqui na Bahia, é feriado, 2 de julho. Cadê a galera da Bahia? Cadê a minha galera da Bahia aqui? Aqui, Jeane da Bahia, Viviane da Bahia, Lucinéia da Bahia. Pois é, feriado aqui, 2 de julho, Independência da Bahia, e elas estão aqui, que coisa boa. Vocês já estão anos-luz à frente de outras empreendedoras. Eu costumo dizer que a mudança não começa quando você começa a experimentar os resultados. A mudança começa quando você toma decisões. A mudança começa quando você se permite a estar em um espaço como esse, um ambiente como esse. A partir do momento que você se abre para ouvir algo novo dentro de você, dentro da sua mente, a mudança já começou. Todas vocês sempre vão receber mensagens, tá? Hoje eu quero compartilhar algo que eu trouxe também na outra sessão experimental. Eu tenho vários grupos de WhatsApp e não é nada fácil falar com todo mundo. E chegou um momento em que eu estava tendo dificuldades para dar suporte, para dar atenção, para acompanhar vocês de perto. Hoje, por exemplo, se você mandar uma mensagem para mim, é capaz de eu não conseguir ver, porque foram mensagens para 400 pessoas. Então, elas se perdem mesmo, é um número profissional que eu utilizo. Mas eu gosto de estar perto, eu gosto de falar com vocês ali, eu mesma no WhatsApp, sabe? Então, chegou um momento que eu não estava mais conseguindo, a minha agenda não estava mais permitindo. E eu já inicio essa sessão experimental dizendo o seguinte para vocês: eu não sei qual é o momento de vocês, quais são os resultados que vocês têm, qual é o cenário que vocês estão vivenciando nesse momento. Quais são os resultados, se vocês estão satisfeitas, se não estão, se estão com as contas pagas, se estão com saldo na conta, ou se estão ali com o negócio realmente no negativo. Não importa. O que importa é que hoje vocês vão aprender aqui que sempre existe uma forma melhor e uma forma mais simples de fazer as coisas acontecerem. E é exatamente por isso que todas as quartas-feiras eu me reúno aqui, tá, Jeane? Todas as quartas-feiras eu venho para aqui dar uma aula gratuita. E esse mês eu já disponibilizei o calendário de todos os conteúdos que vai ter durante esse mês. A empreendedora aqui é inteligente. Quando ela recebe uma mensagem ali, que ela vê aquele conteúdo, ela já garante a vaga. Porque se vocês colocarem em prática somente o que eu ensinar nas sessões gratuitas aqui, vocês já mudarão completamente os resultados do negócio de vocês. Então, a partir de hoje, faça um acordo, tá? Quando as sessões experimentais acontecem todas as quartas, então coloca como prioridade. Prioridade. Todas as quartas-feiras vou estar lá com a Lu. E tenho certeza que, por exemplo, aqui eu tenho alunas da mentoria. Eu tenho aqui a Lucimar da mentoria, eu tenho várias alunas que mesmo a outra Viviane aqui também da mentoria, então, mesmo sendo aluna já da mentoria, elas participam das sessões gratuitas. Então, o que foi que houve? Eu estava tendo essa dificuldade de dar atenção. Jeane, por exemplo, quanto tempo, Jeane, eu não falava contigo? Eu sinto vontade de falar com vocês, mas a minha agenda não estava permitindo. E eu comecei a pensar, sempre existe uma forma mais simples, não é possível que eu não encontre o meio, eu gosto de falar com as minhas empreendedoras, eu gosto de estar próximas a ela. E aí eu entendi que se os grandes mentores conseguiam fazer, existia algo que eu ainda não sabia. E foi aí que eu fui buscar e eu descobri várias ferramentas que a gente utiliza para fazer as automações. E eu contratei uma ferramenta que hoje me auxilia e me dá todo esse suporte para estar próximas a vocês. Para vocês terem uma ideia, as mensagens que vocês receberam, eu programei em 1 minuto. Em 1 minuto eu programei as mensagens, eu deixei aqui o meu computador e enviou mensagens para todas vocês, convidando para participar. O que eu fazia em 4, 6, 7 horas, eu consigo fazer agora em 1 minuto. Em 1 minuto. O que é que eu quero mostrar para vocês? Mulheres inteligentes, quando estão diante de uma oportunidade, elas analisam e tomam uma decisão. E foi isso que eu fiz no meu negócio. Eu analisei e falei, nossa, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo mais falar com as minhas empreendedoras, eu sinto falta da Lucinéia, eu sinto falta da Jeane, eu sinto falta da Maria José, da Nerian, da Débora, mas eu não estou mais conseguindo, meu tempo não está permitindo, eu tenho muitas demandas para dar conta. E eu comecei a pensar, qual é a forma? Entenda o seguinte, todo problema é uma oportunidade de crescimento. Todas as vezes que vocês estão diante de uma situação desafiadora, aquela situação tem um grande aprendizado. E foi exatamente isso que eu fiz. Olha a Maria José de Coronel, da Sapucaia. Legal.
Então, hoje, a nossa sessão experimental é convidando vocês para sair da caixinha. É convidando vocês para pensar em um mundo de possibilidades e de oportunidade. Já vou colocar aqui a apresentação na tela, para que vocês entendam um pouco melhor sobre o que eu estou preparando para trazer. Eita, não é aqui, só um minutinho. Esse aqui eu abri direto no Canva. Deixa eu fechar e voltar para abrir no lugar certo, para vocês visualizarem as telas bem direitinho. Só um minuto. Ok, e agora sim, sejam todas bem-vindas à nossa sessão experimental. Que bom ter vocês aqui. Essa mulher maravilhosa que está aqui com o microfone na mão sou eu, Luzia Silva. Daqui a pouquinho vocês terão a oportunidade de conhecer a minha história um pouco melhor. E vamos lá. Muitas vezes nós não temos dimensão, nós não temos noção da grandiosidade que é essa palavra empreender. A gente não consegue mensurar o impacto que nós estamos causando no mundo através dessa palavra. E eu trouxe aqui de forma escrita para que vocês entendam o seguinte, que empreender, desafiar limites, é criar novas possibilidades. O empreendedorismo feminino refere-se à atuação das mulheres na criação e desenvolvimento e gestão de negócios. Ele envolve não apenas abrir empresas, mas também superar desafios específicos, como a desigualdade de oportunidades, o acesso a crédito e o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Falando sobre equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, só nós sabemos o quanto é desafiador conciliar o negócio, a casa, os filhos, marido, vender, desenvolve estratégia, compra produto, entrega produto, faz gestão de equipe. Muitas vezes a gente fica perdida sem saber para onde vai. E eu convido vocês para começar a pensar como simplificar o processo, porque dá para conciliar totalmente a vida pessoal e a vida profissional. Eu sou uma mentora que tenho hoje inúmeras atividades. Eu tenho um filho de 2 anos e 4 meses, sou dona de casa, eu cozinho, eu coloco roupa para bater, eu limpo casa, eu sou diretora administrativa de uma instituição, realizo palestras e treinamentos para grandes empresas. Sou responsável pela criação de um ecossistema que envolve 12 palestrantes, só para vocês terem uma ideia. E como é que eu consigo fazer essa gestão? Planejamento. Planejamento, conhecimento, direcionamento e ferramentas. E cada vez mais eu tenho trazido meios de simplificar o processo. E é sobre o que eu vivo na minha vida que eu vou transbordar na vida de todas vocês aqui hoje. Eu sou uma mentora que, antes de ser mentora, eu fui empreendedora que vendia produtos físicos. Eu sei exatamente todos os desafios, todas as dificuldades que uma mulher enfrenta ao começar a empreender. Eu já estive em todos os lugares. Então, eu quero parabenizar vocês que tomaram uma decisão de estar aqui nessa noite. Vocês merecem palmas. Vocês já entenderam que quando vocês acessaram esse link e vieram para cá, uma chave girou, algo chamou a atenção e vocês se permitiram. Espero verdadeiramente que depois daqui vocês nunca mais serão as mesmas. Vocês não sairão daqui vazias, porque eu não funciono na superficialidade. É um treinamento gratuito, mas eu sempre vou entregar o meu melhor aqui para vocês. O que eu entregar aqui, com certeza, se você colocar em prática, ele vai fazer uma grande diferença no teu negócio. Esse movimento tem um impacto social e econômico significativo, pois promove a autonomia financeira, gera emprego e inspira outras mulheres a seguirem o mesmo caminho. Além disso, o empreendedorismo feminino incentiva a inovação e a diversidade no mercado. Então, Luzinério, quando você fatura ali 10, 15, 20 mil reais, você, sem perceber, tem um ecossistema, que nesse ecossistema tem a manicure, tem a cabeleireira, tem o supermercado, tem a farmácia, tem o Uber, tem a conta de energia, tem o Wi-Fi, tem tudo que envolve a vida, né? Tudo que você precisa. Então, você acaba contribuindo com o crescimento de vários outros negócios. Você impulsiona vários outros segmentos. Ou seja, você contribui com um país melhor. Você paga uma diarista para fazer uma faxina na sua casa, ou contrata uma empregada para trabalhar na sua casa.
Eu lembro que quando a babá do meu filho veio trabalhar aqui, ela estava construindo a casa. E ela tinha parado porque não tinha recurso. E quando ela começou a trabalhar, ela retomou, terminou a reforma da casa toda. E ela me disse: Lu, esse trabalho aqui na tua casa foi uma bênção para mim, porque eu consegui terminar a minha casa. Olha a transformação que eu causei na vida de alguém. Hoje eu tenho uma equipe, várias pessoas que eu pago para trabalhar junto comigo. Então, eu não crio uma transformação apenas na vida das minhas alunas. Eu também crio essa transformação nesse ecossistema. Desculpa, deixa eu só silenciei. Então, eu também crio essa transformação nesse ecossistema. E vocês precisam entender isso. Muitas vezes vocês estão frustradas, sem resultados e tratando o negócio de vocês meia boca porque vocês ainda não sabem a importância que existe nessa palavra empreender. Vocês precisam se orgulhar de serem empreendedoras. Vocês precisam abrir a boca e dizer: eu tenho um negócio para chamar de meu. E como uma grande empresária, eu não vou negligenciar aquilo que precisa ser feito. Como uma empresária, eu vou ter os horários de trabalhar no meu negócio, eu vou ter os horários de cuidar da minha casa, eu vou ter os horários de trabalhar em uma outra atividade. Eu tenho muitas alunas que também são CLT. Eu vou estudar, eu vou me desenvolver, eu vou gerar transformação na vida dos meus clientes. É sobre isso. Nós estamos na era da informação, na era do conhecimento, e as pessoas que vão se destacar são as pessoas que têm criatividade e inovação. As mesmas estratégias, as mesmas ações que funcionavam um tempo atrás não funcionam mais. Então, se prepare, porque a partir de hoje vocês vão sair daqui com uma nova mentalidade. Nunca mais vocês vão cometer erros que vocês cometiam anteriormente. E tá tudo bem. Antes vocês podiam questionar que vocês não tinham tido acesso a um conhecimento, a um encontro como esse. Hoje vocês estão tendo. Então sejam bem-vindas mais uma vez. Aqui hoje eu vou mostrar de forma prática, não é esse tema foi da semana passada, mas está dentro dessa apresentação. Hoje eu vou trazer para vocês como criar ofertas irresistíveis para zerar o estoque. Quem aqui tem estoque parado? Quem aqui tem muito produto em estoque? Conta no chat para mim. Conta no chat para mim. Quem tem estoque parado? Quem tem estoque parado? Quem quer estratégia para zerar o estoque? Quem quer? Quem quer estratégia para zerar o estoque aqui hoje? Coloca aqui, quem está com estoque parado, quanto é que está, qual é a meta de vocês para os próximos meses, os próximos anos, porque o semestre, o segundo semestre começou. Começou literalmente o segundo semestre, estamos em julho, hoje é dia 2 de julho. Então, os próximos 6 meses podem ser completamente transformadores. Ó, tem saído, graças a Deus, Jeane. Quem mais tem estoque? Nerian. Lucinéia também aqui Lucinéia já colocou que tem também estoque. Ó, Jeane, meu sonho é vender todos os dias, mas não consigo, trabalhando para isso. Hoje, Jeane, tua mentalidade vai mudar aqui, viu? Voltando a vender a linha Rotine. Ah, por um acaso a senhorita está na minha consultoria de beleza? Eu acredito que sim. Falou em vender rotina dermo, tá lá na minha consultoria, com certeza. Coisa boa. Muito bem. Que coisa boa. Olha aí. Voltou a vender a minha rotina dermo, porque comprou agora a minha consultoria de beleza. As aulas estão maravilhosas, inclusive. Ah, Luzinera disse que agora que consegui escrever aqui. Que legal, eu gosto que vocês participem, né? Então, bora lá. Hoje eu tô bem entupida, tá? Tô pela misericórdia aqui.
Mas vamos lá. Pronto. Coloque no chat também para mim. Qual é o faturamento médio de vocês hoje? De 1 a 2 mil por mês? De 3 a 5 mil ou de 5 a 7 mil? Quem fatura acima de 10 coloca acima de 10. 'Opção 2, de 1 a 2, Nerian 2, Tiane está de 3 a 5, de 1 a 2. Quer aprender esse sucesso? Vai aprender. Você está no lugar certo. Ok, perfeito. Agora, vamos lá. Eu não estou aqui para falar somente aquilo que vocês querem ouvir. Eu estou aqui também para dar os puxões de orelha, tá? O que é que acontece? Se você empreende há mais de 2 anos e você ainda não fatura 10 mil por mês, tem algo errado. Por que que tem algo de errado? Eu vou falar de cosméticos, que é o segmento que a maioria de vocês vendem aqui. Cosméticos são itens de necessidade básica. Mesmo em tempos de crise, cosméticos ele não costuma sofrer. Quando ele sofre é 1,25%. É tão pequeno que não faz diferença no bolso. Nós, mulheres, consumimos uma média de 15 cosméticos todos os dias. A rotatividade de cosméticos é altíssima. Então, se vocês ainda não têm um modelo de negócio que fature a partir de 10 mil reais por mês, é porque vocês ainda não aprenderam que existe sempre uma forma melhor e um caminho mais fácil de fazer as coisas acontecerem. Eu estou aqui hoje para mostrar esse caminho. Mas melhor do que falar de mim é falar dos resultados das minhas alunas. Hoje vocês terão a oportunidade de conhecer alunas do segmento de vocês que estão faturando acima de 10 mil reais por mês. De ex-vendedora de cosméticos a mentora 5D. Prazer, eu sou Luzia Silva, sou mãe, sou evangélica, sou pedagoga de formação e apaixonada por desenvolvimento humano. Sou especialista em vendas há 11 anos, já atuei no mercado de cosméticos e venda diretas. Hoje ajudo empreendedoras a faturar de 10 a 30 mil reais por mês com a venda de produtos físicos. Sou criadora do Bazar Online, que já soma 3 milhões em resultados. Tenho alunos espalhados por todo o Brasil e sou especialista em vendas com WhatsApp e realizo palestras para empresas pela Fixar Ideias. A minha vida foi transformada e foi exatamente por isso que eu quis pegar tudo que eu aprendi ao longo desses 11 anos, criar um método e ajudar outras empreendedoras a ter suas vidas transformadas também. Chegar até aqui não foi fácil. Aqui é o palco, aqui é o sucesso. Aqui eu tenho um escritório, aqui eu trabalho na minha casa, eu vejo o crescimento do meu filho. Aqui eu posso sair amanhã e ir no shopping, aqui eu posso pegar uma segunda-feira e passear, mas nem sempre foi assim. Eu passei por muitos desafios, eu cavei muito poço para as minhas alunas hoje beberem água limpa. E agora vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco melhor essa história. Vocês já trouxeram um pouco do segmento que vocês atuam. A minha história, ela representa a história de milhares de mulheres espalhadas por todo o Brasil. Eu lembro que quando eu comecei a empreender, eu comecei porque eu tinha um sonho. Eu não comecei a empreender porque eu queria realmente empreender, eu nem sabia o que era empreender na verdade. Eu comecei a empreender porque eu estava construindo a minha casa. Eu nasci em Presidente Tancredo Neves, Bahia, uma cidade do interior, que na época não tinha nem energia elétrica. Eu nasci em casa de taipa, nós não tínhamos uma mesa para fazer as refeições, as camas eram improvisadas de madeira, aqueles colchões de capim. Na minha casa não tinha sofá, não tinha televisão e eu não tive acesso aos brinquedos para brincar. Trabalhei desde novinha com os meus pais na roça, de enxada, trabalhando. Novinha eu já tinha calos na mão. Fui babá, fui empregada doméstica, fui manicure.
mas eu também fui para a faculdade. Sou formada em pedagogia e quando eu terminei a faculdade, eu estava vivendo também um momento bem desafiador. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, a minha mãe me deu para uma mulher da cidade grande. Naquela época existia essa história de que as madames pegavam as meninas para cuidar, para colocar na escola. E eu fui explorada até os 18 anos de idade nessa casa. Quando eu retorno para a casa dos meus pais, eu comecei a pegar gosto pelo empreendedorismo, porque passavam aqueles homens com os baús enormes na porta, deixando baby doll, calcinha, sutiã, coisas para a gente vender. E depois de um tempo, eles passavam para recolher as peças que sobravam e o dinheiro. Como recompensa, a gente ganhava um brinde, um urso ou alguma coisa, mas não recebia dinheiro. Mas o fato de vender, o fato de pegar no produto, o fato de apresentar e de receber dinheiro, aquilo despertou uma paixão dentro de mim. E eu acredito que o meu coração sempre foi empreendedor. Fui para Valença, comecei a trabalhar em um salão de beleza como manicure e lá eu quis construir a minha casa. Porque a casa que eu morava era muito parecida com aquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Aos 25 anos de idade, eu tinha uma senhora casa de móveis planejados que parecia casa de praia, toda de vidro, com suíte, telhado de vidro dentro de casa. Eu realizei um grande sonho. Por que eu realizei esse grande sonho? Porque eu tinha sede, eu tinha vontade de vencer. Imagine a menina que nasceu dentro dos matos, que não tinha nem energia elétrica, que passou por todas essas experiências, conseguir vencer. Eu quero mostrar para vocês que se eu conseguir, vocês também conseguem. Eu fui para a escola aos 12 anos de idade, para vocês terem uma ideia. E hoje eu conto a minha história com muito orgulho para inspirar vocês. Então, existem milhares de Luzia Silvas espalhadas por aí, milhares de mulheres que precisam apenas de luz, apenas de clareza, apenas de direcionamento. E a Ana Patrícia é uma dessas Luzias que tem espalhadas por aí. A Ana é uma empreendedora no segmento de roupas, ela também é enfermeira, e a Ana empreendia há 17 anos. E foi muito legal a história da Ana, porque durante os 17 anos, o maior faturamento da Ana era R$ 10.000 por mês. Ela costumava faturar 6, 7, 8. Quando chegava no melhor mês do ano, um dezembro da vida, era o mês que a Ana faturava 10 mil por mês. Mas a Ana, ela cansou. Chegou um momento que ela se deparou com dois problemas. Número um, ela não tinha capital suficiente para realizar um segundo sonho, que era expandir a marca e colocar uma segunda loja física. Número dois, a Ana vendia muito fiado. Então, o que ela vendia ainda ficava muito na rua. A Ana parou e fez exatamente o que uma mulher inteligente faz: analisa o seu negócio, percebe o tempo de atuação e os resultados que não está conseguindo alcançar sozinha e busca ajuda. Escolhe um profissional para acompanhar. Então, a minha pergunta para vocês é: há quanto tempo você está no mesmo lugar sem avançar, sem crescer, tentando na força do braço, sem estratégia, sem metodologia, sem acompanhamento, sem direcionamento? Há quanto tempo você está insistindo em fazer as mesmas coisas, sabendo que não está funcionando, que não está dando certo, e você continua insistindo? Será que vocês estão sendo inteligentes o suficientes para fazer métricas de desempenho, para acompanhar como é que está o negócio de vocês e com base nesses números tomar decisões? A Ana tomou uma decisão. Ela assistiu uma sessão experimental como essa, ela falou: eu quero entrar na sua mentoria. Ela perguntou nenhum valor, entrou na mentoria. A Ana chegou aqui com poucos seguidores, não gravava vídeos, não trabalhava o WhatsApp, não trabalhava o Instagram. E eu desenhei e estruturei um plano de ação junto com a Ana. A Ana disse que viu muitas borboletas no estômago, sentiu muito medo e ela achou que ela não ia dar conta. E eu disse para ela: não precisa você ter medo, porque a partir de agora você tem uma mentora com você. Você antes estava sozinha, a partir de agora você não está mais. Ela confiou em mim, a Ana foi zero mimimi, 100% execução. Ela estava comprometida com a sua meta, ela estava comprometida com os seus sonhos. Resultado: em 20 dias, em 15 dias, a Ana faturou R$ 20.000 dentro da mentoria. Em 15 dias, vocês têm ideia do que é isso? Olha o que ela mandou para mim. Lu, boa noite. Então, liquida que fiz no mês de julho. Eu fiz o investimento que queria fazer há um tempo atrás. Eu abri uma loja física maior. Entre as minhas vendas online, o novo ponto, eu faturei 24.897. No mês de setembro, foi 26.675.
Com fé em Deus, outubro será maior. A minha pergunta para vocês é: vocês, quando estão diante de uma oportunidade, vocês analisam de forma inteligente e tomam uma decisão? Quantas de vocês estão dispostas a tomar a decisão que a Ana tomou? E foi graças a essa decisão que ela experimentou em 17 anos o faturamento extraordinário que ela nunca tinha alcançado. E é aquilo que nós falamos o tempo inteiro: quando você está na mentalidade certa, você alcança em dias ou meses os resultados que não alcançou durante anos. Eu quero convidar vocês a se permitir a ir para essa nova mentalidade. Eu quero convidar vocês para ir para uma nova versão. Eu quero convidar vocês para tomar decisão de mudar a vida, de mudar os resultados e de conquistar exatamente aquilo que vocês merecem. Então, hoje vocês também terão acesso a uma oferta muito especial para entrar dentro da minha mentoria. Algumas vão agarrar com unhas e dentes, porque são poucas vagas, e outras vão deixar essa oportunidade passar. Mas eu garanto que aquelas que abraçam essa oportunidade, logo, logo estarão aqui estampadas nessa sessão experimental, dando o seu depoimento e contando a sua história de sucesso e de superação. Porque eu tenho esse compromisso e esse comprometimento. Esse é o meu propósito, é isso que me move. É ver a transformação na vida de todas as mulheres que são empreendedoras. Eu sou especialista em negócios. Além de ser especialista em vendas, hoje eu sou especialista em negócios e eu ensino mulheres a estruturar o seu negócio do zero e quero convidar vocês a experimentar como é isso na prática. E já para a gente começar, vamos falar sobre ofertas. As pessoas sempre estão investindo nos mesmos produtos que você vende. Você já parou para pensar por que ela está preferindo comprar na concorrência do que com você? Pessoas que te conhecem, família, amigos, colega do trabalho, da escola, irmão da igreja. Todo mundo usa cosmético todo dia, todo mundo compra roupa, todo mundo compra coisa de casa, todo mundo consome o tempo todo. Mas por que essas pessoas não compram de vocês? Preferem comprar em outro lugar, preferem comprar na concorrência do que com vocês? Já se perguntaram sobre isso? Já pararam para fazer essa reflexão? Porque muitas vezes nós não temos autorresponsabilidade para admitir que o nosso sucesso é uma responsabilidade nossa, mas o nosso fracasso também. É doloroso a gente admitir que o nosso fracasso também é uma responsabilidade nossa. Se você hoje não está alcançando os resultados que você deseja, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito para ir para esse outro nível. Eu não conheço ninguém que confia em Deus, que colocou os pés e Deus deixou cair. Não conheço ninguém. Agora, minha pergunta é: você está desfrutando dessa fé o suficiente? Você está confiando em Deus o suficiente? Você está se jogando? Porque Deus não vai fazer a parte de ninguém. Deus ele já deu tudo para a gente, ele já liberou para a gente acessar. Mas ele precisa que a gente se levante e entre em movimento. Ele precisa que a gente se levante e vá lá lutar pelos nossos sonhos. E quando a gente entra nesse movimento, ele começa a apresentar as possibilidades e oportunidades. Então, é muito importante entender que Deus, ele comemora e ele vibra quando nós crescemos, quando nós vencemos. Eu costumo comparar isso aqui, quem tem filho aqui vai saber exatamente o que eu estou falando. Cada conquista do nosso filho, cada descoberta, cada aprendizado, a gente vibra, a gente pula de felicidade. Nós que somos humanos, que somos pecadores, que somos falhos, vibramos tanto. O amor que nós sentimos pelos filhos é algo que a gente não consegue mensurar. Agora, imagine Deus, o que ele sente quando vê cada uma de vocês vencendo. Imagine Deus quando ele vê vocês superando desafios, quando vê vocês prosperando, quando vê vocês transformando a vida, o negócio e todo esse ecossistema contribuindo com um país melhor. Deus se alegra, ele comemora, ele fica feliz. Lembre-se disso. E aí, como é que vocês estão se comunicando para posicionar a marca e se tornar uma referência como empreendedora de sucesso? Porque quando a gente fala em oferta, como fazer ofertas irresistíveis para fazer o estoque girar rápido? Nós estamos falando de um conjunto de ações e de estratégias para que, de fato, essa oferta funcione, tem que ter uma história muito bem construída. Como é que vocês estão construindo essa história? Como é que vocês estão se posicionando hoje de forma estratégica, de forma profissional, para que vocês sejam vistas o suficiente, gerem desejo o suficiente para que quando vocês façam uma oferta, o cliente vai lá e esteja pronto para aproveitar essa oportunidade. Você só tem uma chance de causar uma boa impressão.
Se perde essa oportunidade, dificilmente terá uma segunda chance. Nessa tela aqui, eu estou mostrando o faturamento de mais de R$ 10.000 em 3 dias. Vendas online dos meus produtos digitais. Eu não alcancei esses resultados porque eu sou sortuda, porque eu sou mais amada por Deus do que as outras pessoas. Eu alcancei esses resultados porque eu tenho constância. Eu alcancei esse resultado hoje como mentora porque eu não desisti. Jeane está aqui, me conhece há muito tempo. Ela ficou um tempo sem a gente se conectar, né? Eu falei um pouquinho sobre isso no início, e ela sabe dessa evolução, dessa trajetória. Porque eu não desisti, porque eu estudei, porque eu busquei, porque eu cresci, porque eu me posicionei, porque eu mostro exatamente tudo aquilo que eu faço hoje nas redes sociais. O que faz vocês virem para aqui me ouvir é porque vocês sabem que eu sou referência, vocês sabem que eu tenho resultado, vocês sabem que eu sou muito boa e competente naquilo que eu faço. Senão vocês não estariam aqui, porque ninguém dá ouvidos a quem é fracassado. As pessoas dão ouvido a quem tem sucesso, e as pessoas querem estar perto de quem tem sucesso. Vocês precisam criar isso na mentalidade dos clientes de vocês, porque as pessoas odeiam amadores, mas elas amam comprar de profissionais. Entendam, as pessoas amam comprar de profissionais. Eu fui recentemente de uma loja de material de construção comprar algumas coisas bobas que estava precisando fazer um reparo aqui em casa. E o registro do banheiro ele tinha quebrado e eu tinha que trocar uma peça pequenininha. Eu levei essa peça. A primeira menina que me atendeu me vendeu uma torneira e tem setores, e cada setor era um vendedor diferente. No setor que vendia essa peça, ela me disse: é tal marca, vai em tal setor que vai ter um vendedor para te atender. Cheguei no setor, 3 pessoas me atenderam e todas elas disseram que não tinha aquela peça. Comprei tudo o que eu precisava e voltei. Quando eu estou passando no caixa, a menina que me atendeu primeiro chegou e me perguntou bem assim: ó, senhora Luzia, a senhora conseguiu encontrar tudo o que queria? Olhe essa pergunta. E eu disse para ela, quase tudo, faltou somente essa peça aqui, porque os vendedores não encontraram. Ela pegou a peça, olhou e falou assim para mim: me dê um minuto, por favor. Ela foi lá e voltou com a peça na mão. Eu saí dali encantada com aquela menina. O nível de profissionalismo dela, a competência, é uma menina que merece palmas, que merece ser reconhecida, merece ser aplaudida. Porque no meio de 4, apenas uma se destacou. E é exatamente isso que acontece. Eu não ia mais voltar naquela empresa, porque a imagem tinha sido ruim. Eu estava procurando por algo e ali não tinha. Me disseram que eu tinha que ir no fim do mundo para encontrar um lugar e comprar aquela peça. O mercado, ele está cheio de pessoas fazendo o que vocês fazem. Qual é o teu diferencial? O que é que você faz de diferente para o seu cliente? Você ainda está naquele formato amador? Eu vou falar aqui agora com as meninas que vendem cosméticos sobre embalagens. Quem aqui já tem uma marca para chamar de sua? Quem aqui já tem logomarca? Quem aqui tem sacolas personalizadas, cartão, material de seda, tudo personalizado? Quem já tem? Porque o que é que acontece? A maioria das empreendedoras que vendem cosméticos ainda ficam dependendo das embalagens da empresa que fornece os produtos. E quando você quer comprar um presente, o cliente pagou por um produto e é um presente. Quantas vezes você vai lá, tem um produto, mas não tem uma sacola para presente, você tem que se virar nos 30. Então, você não cria uma experiência extraordinária na hora que você entrega esse produto, porque você não teve uma embalagem tão apresentável. Então, a ideia é que você, nesse novo mundo, nessa nova era, você construa a sua marca, o seu nome. Imagine agora que chegou, Maria José, uma caixa do correio na tua casa. E quando você abre essa caixa, tem sacolas personalizadas com seu nome, as fitas personalizadas, um papel de seda, as embalagens, uma essência. E você começa a embalar os produtos para entregar ao seu cliente, você faz os stories, você marca. O seu cliente, ele viu que você é diferenciada, porque as outras empreendedoras que ele conhece não têm essa estrutura profissional. Entende? Então, vocês precisam começar a entender que é preciso inovar, é preciso criatividade. Se vocês querem avançar, querem faturar de 10 a 30 mil reais por mês, precisa ter outros comportamentos a partir de agora. E é com base nisso que a gente vai construindo esse caminho para faturar de 10 a 30 mil reais por mês com a venda de produtos físicos. Então, entenda o seguinte: você só tem uma chance de causar uma boa impressão. Se você perde a sua oportunidade, dificilmente terá uma segunda chance. Então, se você atende o teu cliente de qualquer jeito, não tem uma embalagem, não tem uma marca, e entrega tudo naquela sacolinha simples de qualquer jeito, o cliente ele não cria uma memória afetiva.
Quando você pega, Maria, esse produto, né? Então imagine agora que você está com essa embalagem personalizada, aquela sacola bonita, e você vendeu um kit da linha Routine Dermo, Nerian, que está agora na consultoria de beleza, hein, Nerian? Vendeu 397 aqui da linha Routine Dermo. E aí ela faz uma história ali, pegando aquela embalagem personalizada, com o nome dela, e ela está ali colocando os produtos da linha Routine Dermo, que são chiques demais os produtos, a estrutura do produto, né? E ela está ali colocando, quando ela termina, ela passa aquele adesivo e ela coloca tudo bonitinho ali, coloca um cartão, uma mensagem especial para o cliente, borrifa aquela sacola e entrega. Quando o cliente recebe, na mente dele você ativa um gatilho. E o sentimento que ele tem ao abrir aquela embalagem trabalha a questão do hormônio da felicidade. Quando você compra algo, você ativa o hormônio da felicidade. Por isso que as pessoas, quando estão tristes, elas querem correr para ir comprar. Quando ela abre ali, então ela vê que é uma embalagem diferenciada, ela viu ali um papel de seda com os produtos envolvidos, um adesivo ali fechando aquela sacola, ela vê uma tagzinha bonita, ela sente um perfume maravilhoso. No cérebro dessa cliente, foi uma experiência extraordinária comprar na mão da Nerian. Então, todos nós gostamos de sentir essa sensação, esse sentimento bom. Então, todas as vezes que ela lembrar da Nerian, ela vai ter aquela sensação boa. Todas as vezes que ela quiser comprar um produto, ela vai comprar com Nerian para repetir aquela sensação que ela teve, para alimentar o cérebro com aquele sentimento. Da mesma forma, ela vai começar a compartilhar para as amigas, para os amigos, para os vizinhos, para todo mundo que ela conhece, essa empreendedora. Então, vocês precisam entender que o sucesso é feito de detalhes. Muitas vezes vocês estão ignorando coisas simples que são cruciais, que são importantes e que vai impulsionar nesses resultados e nesse crescimento. Então estejam atentas à forma como vocês estão se posicionando, à forma como vocês se apresentam. Vocês terem ideia, eu vim para aqui para uma sessão experimental, é online, mas eu tomo banho, eu me perfumo, eu venho cheirosa, eu faço minha maquiagem para vocês, eu arrumo o cabelo para vocês, porque vocês merecem o melhor de mim. Quando você se arruma, quando você se veste bem, quando você se perfuma, quando você se cuida para atender o seu cliente, você está dizendo para ele, você merece o melhor de mim. E acredite, as pessoas, elas observam e seguem os nossos passos todos os dias. Às vezes elas não falam, elas não aplaudem, elas não curtem, mas elas estão nos observando. Então precisamos entender que a gente precisa estar nesse cuidado todos os dias, sempre entregar excelência, sempre entregar excelência. Quando eu vim para aqui dia de quarta-feira, hoje eu estou gripada, entupidíssima, mas eu falei, eu vou dar o melhor para aquelas mulheres que estão ali me ouvindo. Eu vou preparar aula, vou preparar treinamento, eu vou preparar conteúdo para elas. Porque eu quero que vocês saiam daqui com uma mentalidade completamente diferente. Quanto mais mulheres eu conseguir acessar um mundo melhor, vidas serão transformadas, uma sociedade muito mais próspera. Quando a mulher vence, toda a sociedade vence junto. Então, a minha missão aqui é construir esse legado, é impulsionar o negócio de vocês. E vocês precisam entender que, mesmo não estando nas condições perfeitas, preciso dar o melhor de vocês. Hoje eu não estou nas minhas condições perfeitas. Hoje eu estou fechando o microfone toda hora para poder tossir aqui, mas estou aqui dando o meu melhor nas condições que eu tenho. E é importante isso, porque o sucesso ele devolve. Ele funciona como uma câmera que fica ali nos vigiando. Se a gente faz meia boca, o resultado vem na mesma proporção. Se a gente dá o nosso melhor todos os dias, ele também vem na mesma proporção. Então, por que eu alcanço resultados como esse? Porque eu não brinco com o meu negócio. Porque eu não brigo com as vidas que chegam aqui. Entende? Então, é muito importante esse nível de maturidade e de entendimento. E o posicionamento e a construção de autoridade vai criar esse caminho para que vocês gerem desejo e quando vocês façam ofertas irresistíveis, o cliente queira comprar o produto que está lhe sendo apresentado. Posicionamento digital é a forma como a sua marca e o seu nome são percebidos pelo público na internet. É a estratégia que define como você se diferencia, se comunica e se torna referência no seu nicho. Construção de autoridade é o processo de ganhar credibilidade e reconhecimento no mercado, de modo que as pessoas enxerguem você como um especialista e confiem no que você oferece.
Ninguém compra o produto que você vende porque elas acreditam que a empresa é a melhor do mundo. Elas compram porque confiam em vocês. Elas compram porque vocês apresentaram, porque elas confiam que aquele produto de fato tem os benefícios que você disse. Se você migra para uma outra marca e você for apresentar, ela vai comprar de novo a outra marca. Então, é muito importante vocês entenderem o quanto é grandioso o trabalho que vocês desenvolvem todos os dias. Então, não existe espaço para amadores. Ou se posiciona como profissional, ou então ficará para trás. Daqui a uns anos, os negócios físicos eles estarão completamente comprometidos. Nós estamos aí agora com as lojas, né, as grandes empresas que trabalham com e-commerce, a gente tem uma Shein da vida, uma Shopee, e as pessoas acessam o celular e com um clique elas compram tudo o que querem. Só no WhatsApp são mais de 160 milhões de usuários. Então, se os clientes de vocês, se o público que vocês buscam não está mais nas ruas, está na internet, vamos chamar a atenção dessas pessoas na internet, que é a rua mais movimentada do mundo. Se você falar que vai na casa da pessoa visitar, ela nunca vai ter um horário para te receber. Mas se você manda uma mensagem no WhatsApp, ela te responde. Então, é importante ser estratégica, ser intencional, estudar cenário e entender exatamente qual é o momento que as pessoas vivem. As pessoas estão vivendo a era da informação, mas elas estão também cada vez mais, como é que eu posso dizer? Elas querem tudo para ontem, é basicamente isso que eu quero dizer. Elas querem tudo para ontem. Então, se você não entrega o que ela quer dentro do período que ela quer, ela vai buscar uma outra possibilidade. Então, se ela chegou ali no seu Instagram, até gostou do que você faz, mas não tem um link com CTA para comprar o produto, não tem uma oferta legal, não tem um WhatsApp que ela possa te encontrar, ela vai encontrar rápido uma outra pessoa que tem aquilo que ela está precisando. Então, para a gente fazer uma oferta irresistível, precisa estar com as redes sociais alinhadas, links ali de compras, páginas, um negócio muito estruturado, um WhatsApp bem organizado, para que vocês façam ofertas e essas ofertas sejam de fato irresistíveis ao ponto dela ir lá e comprar. E aí, aqui tem um exercício para vocês fazerem. Quem já parou e já anotou a missão, visão e os valores da sua empresa? Coloca no chat para mim. Vocês já fizeram esse exercício? Vocês já pararam para pensar por que, que a empresa de vocês existe? Já pararam para pensar por que, que a empresa de vocês existe? Qual é o objetivo central dessa empresa? Como é que ela agrega valor ao mundo? Eu contei aqui como é que eu agrego valor, isso já fazia parte do treinamento. Já pararam para pensar vocês? Então façam esse exercício, comece a lembrar por que, que vocês começaram a empreender. O que foi que motivou? O que foi que despertou? O que é que vocês fazem que vai gerar transformação na sociedade de modo geral? Qual é a visão? Ou seja, onde é que eu quero chegar com a minha empresa? Eu sonhava em ser uma mentora 5D. Hoje eu sou uma mentora 5D. Está ali a minha placa da Equify com mais de R$ 100.000 em saques, somente nos últimos meses de 2024. Então, hoje eu tenho outras metas. Então, eu continuo tendo alvo, eu continuo tendo estratégias, eu continuo tendo plano. Qual é o plano de vocês? Onde vocês querem estar? Eu sei onde eu quero estar daqui a 5 anos. É claro, daqui a 5 anos onde eu vou estar. Se eu estiver viva, em nome de Jesus, estarei, com fé em Deus. Tem muita coisa para fazer. Entende? Mas a gente precisa caminhar com esse olhar positivo para o futuro. Então, onde é que a minha empresa quer chegar? Eu quero ter muitos funcionários aqui na minha empresa, eu quero abençoar outros negócios, eu quero abençoar outras pessoas, eu quero contribuir com um mundo melhor, eu quero ajudar organizações, eu quero poder ajudar nas obras da minha igreja, eu sou cristã. Então, precisamos pensar no que nós vamos construir, porque muitas vezes nós somos muito egoístas, nós estamos preocupadas somente com os nossos boletos. Nós não estamos preocupadas com essa evolução e transformação que vamos criar ao nosso redor. E é preciso pensar fora da caixa, é preciso ir muito além. Valores, quais são os valores que representam os pilares éticos e culturais que norteiam a conduta da empresa de vocês? Eu, por exemplo, sou evangélica. Então, no meu Instagram, vocês não vão ver dancinha, vocês não vão ver de biquíni, vocês não vão me ver bebendo, vocês não vão me ver em ambientes que eu estou arriscando a minha vida.
Então, eu tenho valores, eu tenho princípios. Vocês não vão me ver com algumas práticas no digital que as pessoas fazem, que eu não considero saudáveis. Então, a gente precisa fazer um filtro e definir os nossos valores, que são inegociáveis, que ninguém pode mexer, que ninguém pode acessar. Se vocês tiverem missão, visão e valores, tudo muito claro e definido, os próximos passos serão muito mais simples de fazer as coisas acontecerem. Se ainda não fizeram, parem para fazer isso aqui e vocês vão perceber o quanto de fato vai ser incrível esse olhar, sabe? Essa habilidade de analisar, de fazer exercícios e de, sobretudo, identificar quais são, de fato, essas metas a curto, médio e a longo prazo. Eu costumo dizer que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é muito importante ter o entendimento, ter essa clareza de que quando você tem metas, quando você tem clareza, quando você sabe onde você quer chegar, quando você tem plano de ação, acompanhamento e direcionamento, você alcança em dias ou meses resultados que não alcançou durante anos. Eu já mostrei aqui o depoimento para vocês e tem vários outros aqui. Como eu disse para vocês, quando eu fui a empreendedora que vendia produtos físicos durante 10 anos. Então, durante 10 anos, eu vivi muitos altos e baixos no meu negócio. Eu pude experimentar todos os desafios, dores, angústias, medos e inseguranças que uma empreendedora enfrenta. Comecei a empreender sem gestão, eu não sabia o que era empreender. Então, eu não administrava o meu negócio da forma que era para ser. Eu não tinha prolabore, eu não tinha um planejamento financeiro, eu não separava as despesas pessoais das despesas do negócio, eu não tinha uma estrutura para acompanhar as métricas de desempenho e eu vendia muito fiado. Esses foram os pontos que me fez falir o meu negócio. Eu já era diretora de venda da Mary Kay, comecei a vender produtos físicos na Mary Kay em 2012, por aí. E aí, logo no início, eu vendia muito bem, a diretora, em uma cidade de 90 mil habitantes, ela disse para mim, Lu, você é muito boa. Imagine você compartilhar essa oportunidade, se tornar diretora de vendas, ganhar bônus, conhecer o mundo e ainda ajudar outras mulheres a ter um modelo de negócio. E eu comecei em uma cidade com 90 mil habitantes, que tinha apenas uma diretora, eu fui a segunda diretora de vendas da cidade. Para vocês terem ideia, essa diretora da Mary Kay é 10 vezes mais desafiador do que se tornar diamante na Rinode. Só que por todos esses pontos que eu trouxe aqui, eu falei o meu negócio. Eu acabei indo parar no fundo do poço. Sabe o que é olhar para os lados e não ter mais saída? Uma dívida gigante. E eu pensava que não ia mais conseguir. Eu cheguei a cogitar a possibilidade de desistir do sonho de empreender. E foi aí que algo muito interessante aconteceu. Eu termino a faculdade, fui chamada por duas prefeituras para trabalhar, tirei 10 no TCC, fui chamada por duas prefeituras para trabalhar. Ali eu tive a oportunidade de escolher um novo caminho. Mas o meu coração, ele sempre foi empreendedor. E eu tomei uma decisão. Mesmo tendo ali uma oportunidade de fazer uma nova escolha, eu decidi fazer até dar certo. Que eu ia estudar, que eu ia corrigir, que eu ia ver os erros que eu estava cometendo, eu ia fazer diferente, que eu ia contratar um mentor, que eu ia me dedicar pelo tempo que fosse necessário. E eu percebi, eu tinha um grande sonho, faturar 10 mil reais por mês. Essa era a minha meta. Qual é a meta de vocês? Qual é a meta que arde o coração? Essa era a minha meta, faturar 10 mil reais por mês. Só que eu entendi que no 1 a 1 eu não ia conseguir. Então, eu ia nas lojas, eu visitava as pessoas, eu agendava para fazer demonstração. Chegou uma fase que eu estava muito cansada, esgotada fisicamente, emocionalmente, cansada, porque carregar produto nas costas pesa muito, principalmente perfumes. Os resultados não vinham, faturava 3, 4, 5 mil. Foi ali que eu entendi. Eu disse, uma mulher inteligente, ela senta, analisa e toma uma decisão. Grave isso, mulher inteligente, senta, analisa e toma uma decisão. Eu entendi que naquele formato eu nunca ia faturar 10 mil. E sinto muito te dizer, se você não for inteligente, não analisar as ações, você vai passar a vida inteira também sem sair de onde você está. Você precisa analisar e decidir. Ali eu entendi. Falei, ó, se eu estou há tanto tempo com essas mesmas ações, com essas estratégias, trabalhando tanto e o resultado não está chegando onde eu desejo, é porque eu preciso seguir um novo caminho. Em 2017, eu faço uma transição para o grupo Rinode.
Decidi me especializar em vendas. Já fui mentorada por grandes players do mercado, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Kenia Gama, Joel J. Já fiz coisas que vocês nunca não fazem ideia, tudo estudando, já li os melhores livros, tenho meu certificado de especialista em vendas, criei um método de vendas com WhatsApp que já soma 3 milhões em resultados. Sou diretora administrativa de uma instituição que trabalha hoje atendendo empresas no Brasil inteiro. Por que eu cheguei nesse nível? Porque eu me posicionei, porque eu apareci, porque eu mostrei que eu era autoridade e porque eu não desisti. Então, eu vi que existia sempre um caminho melhor e uma forma mais simples de fazer as coisas acontecerem. Então, ao invés de atender no 1 a 1, eu passei a atender em grupo. Então, aqui onde eu estou de blusa vermelha, olha quantas mulheres estão aqui. Eu comecei a trabalhar e criar estratégias para reunir essas mulheres em um ambiente e lá dentro eu dar uma aula de maquiagem, de cuidados com a pele e vender os meus produtos. Me tornei referência e comecei a ser chamada por grandes empresas para fazer consultoria de beleza. E eu chegava a faturar uma média de 3 mil por cada consultoria. Aqui as coisas começaram a mudar. Comecei a trabalhar menos, comecei a faturar mais, comecei a investir mais em cursos. Aí fiz método CIR de Paulo Vieira, fiz curso mais da Rinodê, fiz Espécie de Poder, fiz com o Márcio Michele, comecei a estudar, fazer os cursos, mentorias, contratei mentor, comecei a investir em mim. Eu investi muito, muito ao longo desses 11 anos. E é exatamente esse investimento que me dá propriedade para hoje gerar transformação na vida de tantas empreendedoras. Na semana passada, na outra semana antes do São João, para quem é da Bahia, teve São João, eu fiz uma live no Instagram onde uma aluna compartilhou que ela transformou a vida dela em 6 meses, a Ana Maria. Não foi nem a Ana que eu apresentei aqui, é uma outra Ana que ela também está aqui nos depoimentos. A Ana, ela compartilhou que comprou um terreno na praia para construir uma casa de veraneio. A Ana contou que trocou de carro agora, depois da mentoria, e que ela está vivendo em 6 meses o que ela não viveu durante 8 anos. Foi uma live emocionante, uma live que a Ana se emocionou, eu me emocionei e quem estava assistindo também se emocionou. Deixei salva, tá lá no meu Instagram, tá? Meu Instagram é Luzia Silva, LJS, depois vocês vão lá assistir, porque tem uma aula que é transformadora dentro daquela live. Aí eu salvei a live. Vocês sabem o que aconteceu? Uma empreendedora da Guiana Francesa, de um outro país, assistiu a live gravada, me mandou uma mensagem no Instagram, porque ela não tinha o meu WhatsApp, e ela disse: Eu quero a sua mentoria. Não me perguntou nem quanto era. Passei o meu WhatsApp, ela me ligou em 20 minutos, ela passou o cartão e pagou a mentoria. A gente está com sessão já agendada para fazer. Resumindo, quem é você diante de uma oportunidade? Até quando você vai continuar no mesmo lugar com os mesmos resultados e não vai tomar uma decisão? Decidir é desafiador, mas mais desafiador ainda é continuar no mesmo lugar. A coragem não é ausência de medo. A coragem é agir apesar do medo. Então, eu convido vocês nessa noite a tomarem decisões, a serem corajosas, a lutar pelo que vocês acreditam, a fazer como eu fiz. Eu não desisti. Mesmo quando eu pude escolher um novo caminho, eu continuei muito firme desenvolvendo meu negócio. O que mudou na minha vida foi conhecimento. Foi conhecimento. Ainda hoje eu continuo sedenta, investindo, estudando. Agora à noite eu já separei aqui uma imersão que vai acontecer, que nós já vamos pagar. E eu já vou fazer. Então, eu sempre estou investindo em conhecimento. Aqui, Fortaleza, ó, Nerian, Método CIS, aqui eu fiz em Fortaleza, aqui no programa Pérolas da Rinodê, aqui Desperte Seu Poder, aqui também foi na Rinodê. Estou formada no programa Pérolas, inclusive, me tornei diamante, mais 74 mil pontos. E aqui surge um grande marco na minha vida. Quando eu comecei no digital em 2020, no período da pandemia, meus cursos, mentorias e treinamentos eram para homens e mulheres. Quando meu filho nasce, Benício, em 2023, ele tem 2 anos, foi em 2023, agora bem recente, eu entrei em depressão após a maternidade. Foi uma fase difícil e dolorosa, eu não entendia o que estava acontecendo, porque o meu filho sempre foi muito desejado, eu queria ter Benício, nós queríamos ter Benício, prosperamos muito na época, Benício sempre teve tudo, nunca faltou nada, e eu sentia uma dor na alma terrível, sem explicação, precisei fazer acompanhamento psicológico, me cuidar, porque chegou uma hora que eu me olhava no espelho, uma crise de identidade terrível, não me reconhecia, e a minha vida tinha deixado de fazer sentido. E naquele momento de dor, Deus falou comigo que Ele tinha um chamado na minha vida. Ele foi revelado no estudo bíblico que eu tenho o dom de mestre, mas eu não entendia que ainda era somente sobre mulheres. Para mim era
pegar esse dom e colocar a serviço de todo mundo. Mas ele me revelou que esse dom é para se colocar a serviço das mulheres. Hoje eu tenho um caso de amor com as minhas alunas. Hoje eu vivo o que eu acredito. Hoje eu vivo o meu propósito. Hoje eu vivo a minha missão. E é por isso que, mesmo não estando bem, eu estou aqui com vocês entregando o meu melhor. Hoje a minha missão é ajudar empreendedoras que vendem produtos físicos a faturar de 10 a 30 mil reais por mês, tendo clientes sob demanda sem precisar vender fiado e utilizando como principal ferramenta o WhatsApp. Vocês estão prontas para iniciar essa fase, iniciar essa jornada e experimentar como é viver essa nova versão na vida de vocês? É importante entender que quem está disposto a comprar, quem está disposto a conversar, está disposto a comprar. Quando você faz uma oferta irresistível, e eu vou mostrar uma estrutura simples para vocês começarem a aplicar, e a pessoa ela te pergunta qual é o valor desse sabonete Julie, qual é o valor desse perfume Désio, a pessoa ela despertou interesse. Só que muitas de vocês perdem grandes vendas porque não sabe como conduzir essa conversa, como transformar essa conversa em vendas, como fidelizar e aumentar depois o ticket de vendas. Então é preciso entender que uma oferta que gere desejo, ela tenha início, meio e fim. E eu vou contar isso para vocês daqui a pouco. Aqui é bem legal o que acontece, porque tem um outro depoimento que eu gosto muito de falar aqui na mentoria, sobre a Cláudia. A Cláudia não tinha um negócio organizado e vendia muito fiado. Olha o que ela disse aqui, ó. Eu aprendi coisas para o meu negócio, não, eu aprendi coisas não para o meu negócio, na verdade, quer dizer, não só para o meu negócio, mas também para a vida. Algo muito desafiador para mim foi vender à vista. Hoje, 90% eu vendo à vista. Tudo isso eu sou grata a você, Luzia, com a sua mentoria de sucesso. Cláudia ficou em segundo lugar na Rinode, na campanha do batom. Saiu naquela lista no Brasil todo para vocês terem uma ideia dentro da minha mentoria. Ela faturou aqui 25 mil, ó, 25 mil reais em vendas. Hoje eu te mostrei o caminho. Sozinha você vai até certo ponto. O que eu faço no meu acompanhamento é pegar na sua mão, te guiar com clareza, metas e estratégias mensais para você faturar de 10 a 30 mil reais com consistência. Essa é a minha missão. É que você saia do lugar de frustração, que você saia do lugar de sortear boleto e você passe a ter lucro no seu negócio para realizar os seus sonhos. Então, agora, permitam eu me apresentar para vocês o meu programa de mentoria em grupo. Preparei uma oferta especial somente para as 5 primeiras que estão presentes aqui nessa live. Eu espero que vocês façam igual as alunas do mês passado, que agarraram com unhas e dentes e já estão tendo resultados extraordinários. Então, antes de iniciar essa apresentação, me conta aqui no chat, está fazendo sentido o que eu estou apresentando aqui para vocês? É o que vocês estão buscando hoje para o negócio? Fez sentido? Conta aqui para mim. Deixa eu ver se fez sentido para vocês. Se vocês querem continuar essa aula. Fez sentido? Tá girando uma chave aí do outro lado? É o que vocês estão buscando? É o que você. A Viviane fez uma pergunta bem interessante. Luzia, quando você fala que faturou, é o total de vendas ou lucro? O total de vendas. Faturamento é diferente de lucro. Imagine que, vou falar de Rinode aqui, tá? Você vendeu 10 mil na Rinode. O seu faturamento foi 10 mil, mas o seu lucro foi 5 mil reais. Se você quer faturar 10 mil, você precisa vender 20. Tem segmentos que dá 200% de lucro. Então, tem loja de roupa que as pessoas faturam 200%. Então, você faz o cálculo com base no lucro que você quer ter, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, Débora fez muito sentido. Débora, não desiste de você, você sabe disso. Ah, Jeane também é evangélica, glória a Deus. Ah, Maria Esclata Frio. Derian, parabéns, iluminada, que maravilha. Meus últimos meses estão 5K. Aluna da minha mentoria. Ah, Viviane, então, depoimento lindo. A Viviane aqui. A Viviane foi surreal a transformação que ela viveu. A gente conversou bastante, né? Ela não sabia o que era ter resultado. Ela pode contar um pouco melhor. Aproveita, Viviane, conta aqui um pouquinho no chat como foi essa transformação, como foram esses resultados, né? Você lembra que não faturava nem 2 mil reais na mentoria, acho que menos que isso.
A Jane respondeu: sim, eu já sei o que devo fazer. Eu preciso praticar, já tomei mentoria com você. E se a gente não for constante, fica como anda a onda do mar. Eu preciso fazer sempre, não parar. Perfeito, exatamente. Se não tiver constância, não vai. Tem que ter constância, tem que realmente ter um modelo de negócio para chamar de seu. Então, todos os dias, eu faço só, eu abro meu escritório, eu me tranco aqui para trabalhar. Então, vocês têm que organizar a agenda e definir, porque a gente sem, nós mulheres somos multitarefas. Eu tenho um horário que eu sou dona de casa, eu tenho um horário que eu sou mãe, eu tenho um horário que eu cuido do meu filho, eu tenho um horário que eu vou para a igreja, eu tenho um horário que eu dou atenção às minhas alunas, eu tenho um horário que eu estudo, eu tenho um horário que eu faço plano de ação, eu tenho um horário que eu gravo as aulas que vão para a plataforma, eu tenho meu horário de estar aqui com vocês dando uma sessão gratuita. Então, é preciso planejamento. Oi, Oi, Viviane, boa noite, seja bem-vinda. boa noite. Não vou aqui abrir a câmera, porque eu tava com a minha pequena até agora, né? Tô fazendo ela dormir aqui, que eu tô com ela. Mas aqui, meninas, realmente, há um ano atrás, eu ficava aí entre 500 mil reais de venda. Era raro, né, o mês que passava disso. Eu não sabia nem por onde começar. O fiado era 99% das minhas vendas. Era quase praticamente 99% sempre no fiado. E eu fiz a mentoria, né? Acabou recente, né, Luzia? Já estou aqui na aula de novo, né? E eu mudou muito os meus resultados. E não mudou só o resultado no financeiro, mudou o resultado dentro da minha casa. Porque graças a Deus meu esposo tem uma empresa dele também. E a gente também não sabia gerenciar nada. Então era aquele negócio entrou e saiu, mas você não estava vendo para onde estava indo. E com essa mentoria da Luzia eu já passei para ela, né? Foi um divisor de água muito grande, que isso modificou muita coisa. No modo de eu ver, no modo do meu esposo também ver as coisas, no modo da gente conversar, decidir fazer as coisas nesse pouco tempo de mentoria, né? Eu e meu esposo, né? Para honra e glória do Senhor, conseguimos trocar de carro, a gente adquiriu uma moto, e a gente está aí, né? Finalizando a nossa casa, porque a gente mudou a mentalidade, porque não é só o faturar, não é só o faturamento no final do mês, é como você usufrui disso também. Colocando ali os seus sonhos no papel, que foi uma coisa que a gente começou a fazer mesmo, planejar, colocar ali no papel, colocar os sonhos ali, e ali cada conquistazinha, por menor que seja, como diz, né? Você cria, eu quero trocar aquela porta, que no meu caso, no começo, eu quero trocar de celular. Às vezes é uma coisa tão pequenininha, mas quando você coloca no papel, você realiza, você vai lá e dá um ok, aquilo te dá uma satisfação que te impulsiona. Igual hoje eu acabei de colocar aí, esses últimos meses, eu estou no 5, estou no 5K. Graças a Deus, fechei meu mês, né, ontem, e eu falei, nossa, deu de novo. E assim, e não é aquela coisa de você não ter tempo para nada. Pelo contrário, é o seu tempo de conversar com um, de ir em lugares, de conversar com pessoas, e vai aumentando os seus contatos. Isso está fazendo com que as coisas vão acontecendo. Não tenha, eu costumo falar muito, não tenha pressa de avançar, mas busque avançar com estrutura para não retroceder. É o que eu falei com a Luzia, né? Que a Luzia ensina muito isso. E eu creio que cada degrau que você vai subir, primeiro você busca a estrutura, busca o conhecimento naquilo ali, para dali você ir subindo. 1% todo mês, mas que você continue subindo. E é essa meta aqui que eu, meu esposo, porque eu falo que meu esposo fez a mentoria junto comigo, né? E tem sido bênção, tem sido muita bênção. Então, estou aqui eu de novo na aula, né? Já estamos planejando a próxima mentoria, porque agora eu já estou vendo a necessidade de começar no digital, porque até então é só no WhatsApp e no presencial, o que eu vendo mais é no presencial. E comecei a analisar, pensar, não, se no presencial, no 1 a 1, tá dando esse resultado. E olha que, meninas, além disso, eu trabalho, né, quando meu esposo precisa.
Eu sou servente de pedreiro, eu sou dona de casa, mãe do adolescente, mãe da criança pequenininha. Então, assim, e agora eu estava, né? Recente eu estava mexendo com carteira, então que toma muito tempo da gente. Eu sou cristã, eu tenho minhas atividades na igreja também. Então, assim, é um tempo que você olha e você vê, começa a ver oportunidade. Em tudo que você está fazendo, em todo lugar que você vai, você começa a ver uma oportunidade. E você usa dessa oportunidade para trazer uma renda para dentro de casa. E isso é maravilhoso. Não tem um lugar próprio, eu tenho que sentar aqui, eu tenho que trabalhar aqui. Não, isso é empreender, é a oportunidade. Você começar a olhar que aonde você vai tem oportunidade. Você só precisa começar a olhar com clareza e falar, nossa, ó, fulano está precisando disso. Às vezes a gente até, né, escuta aquela conversinha, depois se chama num canto, entrega um cartão, e assim está indo, e eu creio que a minha meta é decolar, é crescer. Eu creio que eu vou chegar lá, e não desistir. Nossa, fiquei aqui, Viviane, muito obrigada por abrir o seu microfone. Eu nem sabia que você ia estar aqui hoje, né? Mandei um link mais cedo e a Viviane está aqui abrindo o coração dela, compartilhando um pouco das vitórias, das conquistas, das coisas boas. Ela trouxe algo bem interessante. Eu vejo muitas empreendedoras vivendo, oscilando. Um mês fatura um valor, no outro mês despenca, no outro aumenta um pouco e despenca. Então, ela sempre vive nesse ciclo. Muitas vezes se cansa, se frustra, trabalha muito porque não trabalha de forma inteligente. Então, Viviane hoje fatura, mas trabalha menos, tem tempo de qualidade com a família, tem tempo de qualidade para desenvolver a questão da igreja, que ela também é evangélica, tem um ministério. E essa é a minha missão aqui hoje para vocês: mostrar que sempre existe uma forma melhor e mais simples de fazer as coisas acontecerem. Vocês não têm ideia do quanto eu desejo ver essa transformação na vida de todas as alunas que cruzam o meu caminho, na vida de todas as mulheres. Não falo isso simplesmente porque eu quero vender a minha mentoria. Sabe por quê? Porque a mentoria que vocês pagam para mim, uma mentoria não transforma a minha vida, não transforma. Ajuda de alguma forma, eu compro alguma coisa, pago uma conta, mas não transforma o valor que vocês pagam. Mas a transformação, o legado que eu deixo na vida de cada uma vai ser para sempre. E essa é a minha missão aqui, é pegar na mão de vocês e mostrar esse caminho. Então, Viviane, muito obrigada, estou muito feliz. Olha, tem algo muito bom, inclusive, para te apresentar. Eu vou te mandar um áudio no WhatsApp depois, tá? Muito obrigada pela tua participação aqui. Então, vamos lá. A minha mentoria, ela tem uma metodologia, e essa metodologia se baseia em 4 pilares. Vocês perceberam que a Viviane falou sobre mentalidade, sobre melhora no casamento dela, porque eu vou trabalhar muito essa mentalidade de vocês. De nada adianta mostrar as melhores técnicas, as melhores estratégias, se a mentalidade de vocês não estiver alinhada. Então, a gente vai trabalhar estratégia de vendas, claro, muitas estratégias para vocês venderem, vocês faturarem. E a gente vai trabalhar com planejamento e posicionamento digital, que são elementos extremamente importantes para todo empreendedor aqui que quer faturar de 10 a 30 mil por mês. As alunas que seguem o meu método saem do ciclo da frustração e entram no ciclo do lucro. Além dos depoimentos que eu estou mostrando aqui, vocês acabaram de ver ao vivo um depoimento de alguém que em poucos meses saiu de R$ 1.000 para R$ 5.000 em faturamento. Para algumas vai ser pouco, mas quantas aqui estão há anos e não conseguem faturar 5 mil? Viviane já tinha um bom tempo empreendendo e ela não conseguia faturar 5 mil. Depois que ela entra na mentoria, os resultados melhoraram significativamente. Não foi só no negócio, a transformação foi de modo geral. Inclusive, a forma como as pessoas começaram a olhar para a Viviane, começaram a elogiar e falar. Então, é muito importante a gente entender que aqui é um convite para uma evolução e transformação. A Fátima Baltazar, por exemplo, hoje eu estava até assistindo os vídeos que ela fez, de tão maravilhosa que está. Ela entrou na minha mentoria faturando 7 mil. Primeiro mês ela foi para 14.897, mais que o dobro em faturamento. Hoje ela está na mentoria individual, que é uma mentoria muito mais avançada, e a gente está fazendo coisas extraordinárias lá, para vocês terem uma ideia. Fevereiro, que é um mês curto, ela alcançou um crescimento de 60% maior em comparação ao mesmo período do ano passado.
Maio, ela bateu o recorde de melhores meses do negócio dela dentro da mentoria. Então, acompanhamento, direcionamento muda o jogo de qualquer empreendedora. Isso mudou o meu e muda completamente de todas as empreendedoras que se permitem, que são corajosas, que são ousadas, que não querem saber de mimimi, que têm autorresponsabilidade, que vai lá e faz o que tem que ser feito. O que eu faço na minha mentoria é justamente isso, te guiar com estratégia, metas, campanhas e posicionamento. Você vai aprender a vender com consistência, ó, o que a Viviane falou, ela vende hoje com constância. Então, ela não vive mais nesse ciclo, ela se mantém nesse crescimento. Vender com consistência, aumentar o seu ticket médio, movimentar o estoque parado, eliminar o fiado, estruturar a sua rotina para alcançar o faturamento de 10 a 30 mil reais por mês. Essa questão de estruturar a rotina é muito legal, porque eu ensino isso aqui na mentoria. Viviane antes trabalhava muito, faturava 1.000 por mês. Hoje, trabalha menos, fatura mais, tem mais tempo para a família, para o filho, para o ministério e vive uma transformação. Eu desejo que todas vocês vivam essa transformação. Precisamos entender que nós só temos uma vida. Mas vocês estão vivendo uma vida que vale a pena? Como é que está a vida de vocês? Vocês estão vivendo ou sobrevivendo? A News aqui, ela disse o seguinte: gente, eu estou muito feliz. Eu nunca fiz este valor antes, nem colocava na meta, porque achava que não conseguiria. Ela empreende há mais de 3 anos, ela faturava uma média de 2.000 por mês. Primeiro mês, ela mais que dobrou o resultado, foi para quase 6.000 reais. Segundo mês, quase mais de 7.000 reais. Imagine a velocidade das estratégias que são aplicadas aqui. A mentoria se baseia em mentalidade. Você pode ter o melhor produto, o feed mais bonito e as estratégias mais modernas de venda. Mas se a sua mente estiver travada, seus resultados também estarão. A mentalidade é o alicerce de toda empreendedora que decide crescer de verdade. A minha missão aqui é trazer clareza, direcionamento e oferecer as ferramentas necessárias para que você se torne expert na habilidade mais bem paga do mundo, que chama-se vendas. O terceiro pilar é posicionamento digital. O negócio que não está na internet vai ficar para trás. Se vocês querem faturar de 10 a 30 mil reais por mês, precisa se posicionar como profissional para construir um negócio organizado, saudável e lucrativo, para construir uma marca forte que gere desejo, atrai novos clientes todos os dias e que você faça uma oferta irresistível e as pessoas na hora queiram comprar aquilo que você apresentou. Quando você entende quem é, o mercado entende o seu valor. Hoje não basta postar, você precisa se posicionar. Postar é publicar, posicionamento é presença, é propósito, é identidade. E a empreendedora que não se posiciona se perde na multidão. Exatamente isso. Planejamento, que é o quarto e último pilar. O que não é planejado vira peso, o que é planejado vira progresso. Olha a Viviane. Então, ela tem planejamento, logo ela tem tempo para as áreas mais importantes da vida dela. Se você quer viver uma vida com leveza, direção e resultado, precisa parar de se virar nos 30. Quem aqui fica utilizando a frase, eu tenho que me virar nos 30 hoje? E se eu não me virar nos 30, eu não dou conta. Isso é uma crença muito ruim. Já para de falar sobre isso, que você não precisa se virar nos 30 de coisa nenhuma. Você precisa de agenda, você precisa de planejamento, você precisa de método e direcionamento. Então, começar a planejar com intenção. Planejamento não é sobre encher uma agenda, é sobre dar direção para o seu propósito. Quando você se inscreve na mentoria, nós temos 5 etapas. Aqui tem 4, mas são 5. A primeira etapa é o formulário. Você recebe o formulário com algumas perguntas importantes, vai responder, eu vou receber esse formulário com as respostas e vou agendar a sua sessão individual. Na sua sessão, nós vamos personalizar o seu plano de ação. Isso aqui que muda o jogo de toda empreendedora. É uma sessão individual, eu e você. Vou fazer uma análise criteriosa do teu negócio, os teus resultados, como anda teu negócio, e te mostrar exatamente quais são os passos que você precisa dar. Você sai dessa sessão com acompanhamento, clareza, direcionamento e um plano pronto para implementar nos próximos 6 meses do ano. E é com base nesse plano de ação que você vai executar. Só que nós sabemos que na teoria as coisas são bem fáceis, mas na prática não são. E aí, Lu, quando eu for colocar o plano de ação, que eu tiver os primeiros desafios e dificuldades, eu grito para quem? Vocês terão suporte, acompanhamento e direcionamento no WhatsApp, tanto meu quanto da equipe. Então, qualquer dúvida que você teve sobre uma aula, sobre uma estratégia, sobre um plano de ação ali, você vai me enviar no WhatsApp e eu vou responder de segunda a sexta.
Encontros ao vivo, a cada 15 dias, dia de sexta-feira. A gente se encontra ao vivo no Zoom. Além disso, tem a metodologia completa na mentoria, todas as aulas gravadas já na plataforma para você assistir e já colocar em prática. Hoje você terá uma oportunidade única e exclusiva para se tornar minha aluna. Se você sentiu que essa sessão fez sentido e é exatamente o que você está buscando e quer dar o próximo passo, eu quero te convidar para participar da minha mentoria. Lá eu te acompanho de perto, com metas, estratégias e tudo o que você precisa para sair do faturamento baixo e alcançar os 10, 20 ou 30 mil reais por mês. Vocês estão prontas? Vocês estão preparadas? Quem aqui já vai decidir abraçar com unhas e dentes a oferta que eu vou apresentar aqui hoje para vocês? Serão apenas 5 vagas esse mês de julho. Então, se você realmente quer fazer como a Viviane, como todas as empreendedoras que eu apresentei aqui, você vai ter a mesma oportunidade que elas tiveram. Elas tiveram a oportunidade, abraçaram e tiveram excelentes resultados. Eu espero verdadeiramente que vocês também tomem essa decisão. Então, o que é que vocês têm? Olha só os bônus esse mês de julho. O segundo semestre começou, eu estou aqui entregando um monte de presente para vocês, para realmente vocês não inventarem desculpas. Só para vocês terem uma ideia. Nem mostrei o valor ainda que vocês vão investir na mentoria. Eu tenho alunas que entram aqui, ganham o Bazar Online como bônus, e só nessa estratégia fatura muito mais do que o valor da mentoria. Então, aqui, além de as estratégias, além da mentoria, eu já entrego uma estratégia pronta para você já colocar em prática e ter a oportunidade de faturar de 1 a 10 mil reais em vendas com o WhatsApp. Então, hoje, quem tomar a decisão de se inscrever no Bazar Online, na mentoria, vai ter acesso ao Bazar Online de julho, vai ter acesso a um e-book, uma ferramenta prática para organizar todo o negócio. Mentoria transforma o seu WhatsApp em uma máquina de vendas. O curso Empreendedora de Sucesso, que é 1.460. E essa mentoria aqui, ela é 5 mil reais. Se vocês fossem investir de forma individual, daria um total de 8.734. Mas calma, não é esse valor que vocês vão investir. Mas eu tenho certeza que se fosse esse valor, a Viviane ia dizer aqui, ó, eu investi praticamente 9 mil na mentoria de Luzia e valeu a pena porque durante todos esses meses já faturei 100 vezes mais do que o valor que eu investi. A Fátima Baltazar, no primeiro mês, faturou praticamente 15 mil, a Ana faturou 50 mil, a Ana Maria faturou 11 mil. No primeiro mês de mentoria, em 15 dias. Então, assim, se fosse esse valor, ainda assim, valeria muito a pena. Esses são os valores que eu invisto. Eu pago esses valores na mentoria para estudar, porque mentor que não estuda não é mentor. Só que hoje, somente as 5 empreendedoras que tomarem a decisão terão acesso a essa oferta especial aqui. A oferta especial para as 5 primeiras de 8.734 por 2.997 são 12 parcelas de R$ 309,96. Esse é o valor que vocês vão investir durante 12 meses para ter a minha mentoria, para ter meu suporte, meu acompanhamento de perto. Dá menos de R$ 10 por dia. Não dá nem para comprar pão. Se vocês colocarem como meta, se vocês se dedicarem e realmente dar o teu melhor, com certeza. Aí eu vou dar um exemplo aqui. A Ana Maria, ela entrou na mentoria no dia 12 de dezembro. Enquanto muitas empreendedoras já estavam jogando toalha, pensando no Natal, pensando no Ano Novo, a Ana decidiu aproveitar essa oferta especial e entrou na mentoria. A Ana empreendia há 8 anos. Ela nunca tinha faturado. A Ana Maria, que eu falei, é que fez a live no Instagram, que está salva, eu falei para vocês assistirem. 8 anos, ela nunca tinha faturado acima de 4 mil reais por mês. Quando ela entra na minha mentoria, fiz o plano de ação, Ana, sai daqui, começa a colocar em prática. Quando passaram alguns dias, eu falei, Ana, como é que andam as coisas aí? Ela mandou para mim quase 7 mil em vendas. No planejamento da Ana, os 10 mil era para o primeiro semestre de 2025, era para ela estar batendo 10 mil agora. Eu falei, Ana, dá para a gente bater 10 mil ainda esse ano de 2024. Faz isso, 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 isso. A Ana passou de 10 mil, faturou mais de 11 mil em 15 dias. Se a Ana conseguiu em 8 anos, ainda não tinha conseguido, você também consegue. Mas a tua mentalidade precisa mudar. A chave precisa girar. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa tomar a decisão, você precisa de coragem, de ousadia. Fechar os olhos, se jogar e confiar que Deus ele vai segurar. Então, se ela faturou em 15 dias 11 mil reais, aí vocês podem pensar, meu Deus, é uma parcela de 300. A tua mentalidade ainda está pequena. Você está pensando no que você está investindo, você não está pensando no lucro que você vai ter com as estratégias.
Só no Bazar Online aqui você tem a oportunidade de já fazer dinheiro, de pagar a mentoria completa. Então, a Ana, ela faturou 11, aí ela tirou aqui 310 do investimento, ela ficou com 10.690 reais. Valeu a pena, gente? Valeu? Então, comece a pensar, entre o faturar existe o investir. Se você ainda está com a mente mão fechada, que não quer pagar pelo conhecimento de alguém, não quer investir em alguém que tem resultado, que sabe mostrar o caminho, que está mostrando case de sucesso aqui o tempo todo, você vai continuar anos no mesmo lugar. E é muito ruim estar nesse lugar de frustração. E o meu convite hoje é para que vocês saiam desse lugar da frustração e venham para o ciclo do lucro, porque vocês merecem uma vida extraordinária. Vocês merecem parar de sortear qual boleto vai pagar no final do mês. Vocês merecem ter uma vida digna, você merece ter a sua casa, merece ter o seu carro, merece ter o seu plano de saúde, merece comprar a melhor alimentação para sua casa, merece passear, fazer férias, tirar férias, merece comprar as roupas que você quer, merece ajudar projetos sociais, ajudar a família. Vocês merecem uma vida incrível. Mas para isso precisa tomar decisões. Entende? Então, o que mudou a minha vida foi exatamente estudar, estudar, estudar. Eu preciso ser bem sincera contigo. Nada muda se você não mudar. Você já tem o desejo, já tem o sonho, agora só falta a decisão. O que é que está te travando? Medo, dúvida, insegurança? Tudo isso só se vence com uma coisa: ação. Essa mentoria não é mais uma promessa, ela é um processo. E eu estou aqui pronta para te conduzir. Mas eu só posso te puxar para cima se você decidir sair de onde está. Você quer faturar mais? Ter direção? Parar de se sentir perdido no meio da multidão, no meio de tanta coisa. Então, agora é o momento. Não é sobre perfeição, é sobre movimento. Porque a empreendedora que quer viver a melhor versão dela decide com coragem. E coragem é fazer mesmo com medo, sabendo que não vai estar sozinha. Eu vou caminhar com você, mas a escolha é sua. Vamos juntas? Ou você vai esperar por mais quanto tempo? Por mais quanto tempo você vai continuar